Boa tarde, me chamo Gabriel Faria de Egito Pereira e hoje eu vou apresentar a pesquisa intitulada O Exercício da Psicologia na Paraíba, estudos com egresso da UEPB, que foi orientada pela professora doutora Carla de Santana Brandão Costa. Aqui um breve sumário da apresentação, então vamos passar pela introdução, os objetivos, metodologia, resultados e discussões, considerações finais e as referências. Dando início à introdução, temos que, segundo o Conselho Federal de Psicologia 2024, o Brasil é o país com o maior número de psicólogos no mundo, totalizando 562.751 profissionais. Muito desse número se deve aos avanços que tivemos ao longo da profissão. Dentre eles eu destaco a Resolução 218 de 1997, na qual o Ministério da Saúde vai reconhecer a psicologia como uma das 3 profissões de nível superior que vão compor o campo da saúde. No entanto, é necessário a gente lembrar que nem sempre a consolidação acadêmica vai significar evolução na profissão. Então, atuar em uma sociedade em constante mudança vai sim gerar desafios para o psicólogo. Entrando nos objetivos, a gente definiu como objetivo geral investigar sobre a atuação das psicólogas na Paraíba e como específicos investigar os campos de atuação profissional ocupados pelos egressos do curso de graduação em psicologia da Universidade Estadual da Paraíba, a UEPB, além de discutir sobre os principais desafios profissionais e, por fim, analisar os percursos e planos das psicólogas egressas da UEPB. Entrando na metodologia, temos que esse é um estudo do tipo qualitativo exploratório descritivo que aconteceu de forma online via Google Meet e que teve como amostra psicólogas egressas da UEPB, sendo o único critério de inclusão este profissional está formado há pelo menos um ano. A coleta de dados se deu através de entrevistas semi-estruturadas e questionários sociodemográficos. O procedimento de coleta de dados se deu que, após a assinatura e envio do termo de consentimento livre esclarecido, a participante informaria uma data para a qual estaria disposta a realizar a entrevista. Durante a entrevista, os dados foram transcritos e a entrevista armazenada pelo pesquisador. Então, durante o processo de entrevista, não houve gravações de informações nem de dados. Partindo para a análise dos dados, utilizou-se um método de análise de conteúdo e, por fim, falando sobre os aspectos éticos, a pesquisa foi cadastrada na plataforma Brasil e submetida ao Comitê de Ética em Pesquisa da UEPB, recebendo parecer aprovado. Entrando nos resultados e discussões, a gente vai abordar os dados sociodemográficos, as áreas de atuação ao longo dos anos, os desafios atuais da profissão e os percursos e planos futuros dos profissionais. Iniciando com os dados sociodemográficos, mais especificamente com a questão de gênero, temos que a maioria da amostra, cerca de 81,8%, é composta por mulheres. Quando a gente vai olhar os dados fornecidos pelo Conselho Federal de Psicologia em 2022, este apresenta que 79,2% das psicólogas são do sexo feminino. E, segundo Sandal Queiroga Gondim, 2022, a motivação para isso é que o ingresso na psicologia ainda está atrelado ao desejo de ajudar e cuidar das pessoas, características estas socialmente associadas às mulheres. Com relação à cor, a maior parte das egressas se declararam brancas, 63,6% da amostra. As demais consideraram-se pardas, 36,4% da amostra. Comparando aos dados nacionais, temos que 63,9% das psicólogas brasileiras consideram-se brancas. Então, isso coloca em pauta a questão do acesso à universidade pública por pessoas pretas e pardas, já que, apesar de existirem políticas afirmativas, as ações afirmativas, a permanência dessas pessoas ainda parece ser prejudicada e reduzida. Com relação à remuneração, 54,5% das participantes dessa pesquisa indicaram receber entre 1 e 3 salários mínimos. A literatura aponta que 61,6% das psicólogas brasileiras recebem menos de 6 salários mínimos, que a região Nordeste apresenta a menor média salarial, com salários pouco acima de R$ 5.000. Então, os salários recebidos pelos participantes desta pesquisa ainda conseguem ser menores do que a média salarial do Nordeste. Com relação ao local onde residem e a questão da pós-graduação, temos que mais da metade das participantes residem em Campina Grande, cerca de 63,6% da amostra, e que quase todos investiram em cursos de pós-graduação, cerca de 90,9% da amostra, onde 20,6% diz respeito a mestrados e doutorados e 90,9% a pós-graduações diversas. Adentrando nas áreas de atuação ao longo dos anos, iniciando com a clínica, 33,6% das entrevistadas atuaram ou atuam na área clínica, sendo que 27,27% atuaram exclusivamente nessa área. Bastos, Oliveira e Soares, 2022, dizem que 73,1% dos psicólogos do país estão na área clínica. E segundo estes mesmos autores, essa predominância se deve ao fato da clínica permitir uma flexibilidade para organizar os horários de trabalho, assim fazendo com que o profissional consiga conciliar esta atuação com outras atuações. Adentrando as políticas públicas, temos que apenas 9,09% das psicólogas desta pesquisa atuam exclusivamente com as políticas públicas. Porém, quando a atuação é concomitante a outra área,
este número sobe para 36,36%, no geral se dando no SUS e no SUAS. Conforme pontuou Oliveira 2017, a ascensão das políticas públicas faz com que seja necessário que, dentro da formação do profissional, teorias e métodos que deem conta de abordar a temática das políticas públicas sejam necessários, já que esta é uma área que está em ascensão e que a psicologia está cada vez mais se inserindo. Falando sobre a educacional barra escolar, temos que 50% das agressões atuam ou atuaram nesta área. Conforme Bastos et al. 2022, 15,2% das psicólogas do Brasil já atuaram na área educacional e 11,2% estão atuando nesta área atualmente. Então, observamos um valor superior à média nacional neste ponto. E este valor superior pode ser explicado tanto pela Lei Federal nº 13.935 de 2019, quanto a Lei Municipal de João Pessoa 7.846 de 1995. Ambas as leis vão falar sobre a obrigatoriedade do profissional de psicologia nos eixos da educação. Com relação ao ensino e pesquisa, 40% das entrevistadas afirmaram que atuam ou atuaram no ensino e pesquisa. Tais dados, novamente, são superiores aos dados fornecidos pelo Conselho Federal de Psicologia, que aponta que 18,3% das psicólogas atuam atualmente com a docência. Falando agora sobre os desafios atuais da profissão, vamos destacar primeiro a precarização do trabalho e da profissão. Este que foi o desafio mais frequente, sendo relatado por 72,2% das agressões desta pesquisa. Conforme Palácio e Bastos 2022 e Lopes 2020, trabalho precário é aquele que remete a baixos salários, longas jornadas e benefícios limitados, onde o trabalhador fica exposto à insegurança e à incerteza. Falando agora sobre a banalização do saber psicológico, este foi um desafio relatado por 36,4% dos entrevistados. Estes que enfatizaram a apropriação da psicologia por pessoas despreparadas e sua associação ao misticismo. Conforme Tunes 2024 e Lopes 2020, a banalização vem da redução dos conceitos da psicologia, o que os faz cair no senso comum. Além disso, as redes sociais também funcionam como mecanismos de banalização. Por fim, abordando a desvalorização profissional, este sentimento foi relatado por 27,3% das psicólogas, sendo normalmente associado à insegurança, instabilidade financeira e exigência de atividades que não competem ao psicólogo. Então vemos que a desvalorização profissional aparece associada a conceitos relacionados com a precarização do trabalho e da profissão. Falando sobre os percursos e planos futuros, temos que 45,5% das agressões sinalizaram a expectativa de realizar um concurso público na área, sendo a principal justificativa a estabilidade. Segundo Albrecht e Krauske, 2011, os concursos públicos funcionam como uma alternativa para muitos profissionais, inclusive psicólogos, que precisam lidar com a insegurança e instabilidade do mercado de trabalho. Falando sobre as especializações, 54,5% das agressões fazem ou planejam ingressar em um programa de pós-graduação. Então, é interessante observar que, mesmo 90,9% das agressões tendo algum tipo de pós-graduação, a busca por outras especializações ainda é constante. Falando sobre o ensino e pesquisa, 45,5% das agressões planejam se inserir ou dar continuidade nas atividades que envolvem a pesquisa e o ensino da psicologia. Entre as considerações finais, temos que as psicólogas agrestas da UEPB continuam atuando em dois dos principais campos clássicos da psicologia, no caso a clínica e a educacional, sendo o maior destaque ainda a clínica. No entanto, observa-se que a atuação lá ainda é superior à média nacional. Aspecto esse que pode ser explicado devido à lei municipal anteriormente mencionada, que obriga a ter psicólogos e assistentes sociais nas instituições básicas de ensino. Outro ponto que merece destaque são as políticas públicas, já que a exceção dos psicólogos nesse campo, principalmente no SUS e no SUAS, torna a atuação nas políticas públicas tão relevante como na clínica, sinalizando maior acesso à população aos recursos da psicologia. Além disso, a maior parte das psicólogas agrestas da UFPB tem ou teve atuações em dois campos simultâneos, fato que sugere uma elevada carga de trabalho, possivelmente relacionada à necessidade de ampliar a renda, já que a remuneração média não ultrapassa 3 salários mínimos. Sendo assim, apesar da expansão dos campos de atuação da psicologia e o reconhecimento da importância da profissão pela população, é nítida a necessidade de valorização por meio de melhor remuneração e condições de trabalho. Aqui estão as referências utilizadas durante esta apresentação. E entrando nos agradecimentos, eu gostaria de dizer que este trabalho foi realizado com o apoio do CNPq, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico Brasil, através do programa PIBIC CNPq UEPB. Então, desde já, eu agradeço o apoio e agradeço a atenção até aqui.